Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sexualmente Falando, o vosso programa habitual aqui das quintas-feiras à noite. E então, no programa de hoje, iremos aqui, trago-vos aqui então 5 histórias e casos que nos vêm lá do Reddit e onde eu vou falar aqui, compartilhar convosco a minha opinião sincera e verdadeira sobre cada um dos casos. Se quiserem partilhar connosco a vossa história ou dúvida sexual, podem o fazer através do e-mail sexualmentefalando@gmail.com. Para este e-mail onde vocês podem enviar a vossa dúvida ou questão sexual de relacionamentos e afim, aquilo que vos estiverem mais a chatear, aquilo que vos for assim mais... aquela situação ali que vos está mais a incomodar, vocês mandam. E nós aqui na nossa comunidade às quintas-feiras à noite vamos ler e ouvir e, claro, dar a nossa melhor opinião aqui para vocês. Então, vamos lá então começar aqui com a primeira história do programa, que é: dar banho na amiga com benefícios bêbada é normal? Fomos para a festa de uns amigos nossos e ela acabou por se embebedar ao ponto de parecer um zombie. Encarreguei-me de levá-la para casa antes de colocá-la a dormir. Dei-lhe um banho, já que ela se havia vomitado nas próprias calças, enquanto a trazia de casa. Ela mora com a irmã, mas ela está fora por alguns dias e eu achei que seria nojento deixá-la na cama toda vomitada. Depois do banho, coloquei-a a dormir e deixei uma comida pronta dentro do micro-ondas para quando ela acordasse já ter algo pronto. Eu mandei-lhe uma mensagem para lhe explicar o que aconteceu para ela ver de manhã, mas agora, repensando em tudo isto, sinto-me mal, sujo, por ter visto o corpo dela enquanto ela estava bêbada. Preocupo-me de tê-la magoado de alguma forma ou dela acordar amanhã com flashes de memória e achar que eu fiz alguma coisa. Conversei com um amigo, ele disse-me que é normal, mas nós só começámos a sair há 1 mês e meio e sinto que pulei alguns passos bem grandes do que se trata a intimidades. Teria sido melhor se eu só tivesse feito ela trocar de roupa, mas isso nem passou pela minha cabeça do burro aqui. Agi mal? Bem, na minha ótica, eu acho que não agiu mal. Eu acho que você fez algo que muitas vezes as pessoas não iriam fazer por esse medo mesmo que você está a ter. Agora, que se calhar você está-se a sujeitar a que ela ocusa alguma coisa, sim. Mas eu acho que todas as ações da nossa vida têm uma consequência, seja positiva ou negativa. Porque esta história aqui dava para os dois lados. Que é, você não tinha feito nada e era acusado de ser um machista, que não cuida da mulher, que não sei o quê. E depois... teria aqui o lado abusador e não sei do quê, porque viu o corpo da mulher nua enquanto estava bêbada. Portanto, você aqui, seja qual fosse a situação que iria fazer, você ia ser criticado tanto de um lado como do outro. Então, eu acho que dentro da área do criticado que você iria ser, acho que eu escolhi a melhor opção, que é ajudar a pessoa. Se a pessoa depois não entender isso e levar isso para o lado negativo, isso é um problema que é dela e não é seu, porque você sabe que agiu bem. Porque, convenhamos, você podia ter-se aproveitado do corpo dela para, sei lá, uma situação qualquer, mas principalmente uma que há muitos homens que fazem, que é de tirar fotos ao corpo da mulher quando a mulher está desprotegida e quando está fragilizada, para pôr em grupos para gozar com a mulher. Você não fez isso, você cuidou dela, você deu-lhe banho, vestiu-lhe uma roupa, colocou na cama para descansar, ainda lhe fez alguma comida para deixar a comida pronta para ela. Então, você foi um homem 5 estrelas, fez uma atitude de homem mesmo, uma atitude mesmo de alguém que se preocupa com a outra pessoa e não apenas para a parte sexual. Então, aqui, no meu ver, ela até devia-se ter benzido quando soube disto tudo, porque você, no fim e ao cabo, ajudou. Aliás, você fez muito mais do que muitos iriam fazer na mesma situação, porque grande maioria iriam se aproveitar dela, iriam-se tirar proveito dela e não ajudá-la. E isso é louvável, portanto, deixo-lhe aqui os meus parabéns. Agiu como um homem crescidinho e não como uma criança, que isso às vezes acontece muito, infelizmente, das mulheres serem usadas, feitas objetos quando estão bêbadas, que é o normal. Portanto, homens com mulheres embebedam-se, não é nada por aí além, e ainda bem que há essa liberdade. Então, o meu louvável aqui para si, porque você foi um homem mesmo, você fez uma coisa, você não se aproveitou dela estando fragilizada, você não a usou sem ela saber, então isso aí já é muito louvável mesmo. Portanto,
não tenha preocupação. Se ela não entender isso, se ela for fazer cachetes e tudo mais, também é aquela pessoa que não merece nada de bom da vida, porque as pessoas quando recebem alguma coisa boa e estão-se a queixar de uma coisa boa também não merecem muito melhor. Vamos para a segunda história do programa de hoje, que é: o meu namorado não me chupa. Tenho 20 anos e comecei a namorar há pouco tempo. E eu era virgem até então. Mas até agora não podemos ficar juntos, que estamos sempre a fazer sexo. Só que há algo que me deixa meio sem entender. Ele não me faz sexo oral. Já pensei em qual fossem os motivos possíveis e sim, eu deixo-o limpinho e não cheira mal. Às vezes eu peço para que ele me faça e ele diz que vai fazer, mas acaba sempre por não fazer. Sou muito aberta com ele e já lhe perguntei se ele não gosta e ele diz-me que eu estou enganada e que ele gosta. Mas não faz sentido. Existe possibilidade de ele só não gostar? Existe possibilidade, sim, de só de ele não gostar. Conforme eu acho que nenhum homem heterossexual não vai gostar de fazer um sexo oral na companheira. Então não vejo muito sentido. Eu acredito que ele se calhar tenha algum tipo de receio. Por exemplo, pode ser aqui uma pessoa que não tenha experiência na área sexual, do sexo oral, e pode estar com receio de lhe fazer e de magoar e então não faz. E tem esse medo. Porque também pode-se tratar aqui de uma insegurança. Você aqui própria diz que tem 20 anos e comecei a namorar há pouco tempo e eu era virgem até então. Se calhar o seu companheiro também é virgem e tem esse medo associado, que pode acontecer, ok? Isso não invalida as outras coisas. Fins que se esquece. Portanto, eu acho que aqui é uma questão de ele, se calhar, querer fugir disso. Eu acho que poderá estar associado a algum tipo de insegurança que ele possa ter, que é normal, ok? Não é nada assim do outro planeta Terra, tipo, não, nada disso. Acho que pode ter a ver com isso. Ou então, aqui uma terceira hipótese, que é se calhar, se ele se calhar ainda estiver a descobrir a sua orientação sexual, se calhar o seu namorado não gosta de mulheres, se calhar gosta de homens e é por isso que está com esse problema todo. Porque, tirando os dois outros pontos que eu apresentei, este terceiro aqui não faz sentido para quem é heterossexual, porque qualquer homem gosta de fazer sexo oral à companheira, portanto não faz muito sentido se não fizer sentido ou seja, se não existir aquelas duas coisas que eu lhe disse antes. É uma questão de falar, é comunicação, é aquilo que eu sempre digo aqui no programa. Tem de haver comunicação entre o casal em tudo, mas principalmente na área sexual, porque estão a se envolver duas pessoas, é muito sentimento à mistura, é muita coisa que tem de ser vista e pensada e tudo mais. Então a minha opinião sincera aqui para esta situação é falarem mesmo, abertamente sobre o assunto, comunicarem, pronto, e perguntar-lhe ele qual é que são as inseguranças que ele tem, porque ele pode-se tratar de uma insegurança, não significa que não goste. Vamos então para o terceiro caso do programa de hoje. Uma nova pessoa entrou na minha vida. Estou a conhecer uma pessoa nova, ela é incrível, respeita-me, está sempre disposto a ficar comigo, chama-me sempre de linda, diz o quanto sou perfeita e o quanto sou o sonho dele. Mas o problema é que eu ainda sinto a dor do luto do meu último relacionamento. Não quero voltar para o meu ex, em hipótese alguma, mas eu ainda sinto dor pelo que poderíamos ter tido e pelo quanto eu me doei de verdade à relação. Malta, fazer só aqui uma pausa rápida. Quando há o fim de uma relação porque as coisas não dão certo, porque não dava certo, não vale a pena ficar a remoer no passado. Não vale, ok? As coisas terminam, a vida segue, ok? Vocês têm uma linha contínua de vida. A vossa vida não para, ok? Não é porque o vosso relacionamento para que a vossa vida para, não é porque o cônjuge A morre que a vossa vida para. Não é isso que acontece. A vossa vida continua, vocês continuam vivos, as coisas continuam, portanto o vosso relacionamento acabou, ok? Se acabou por algum motivo foi, porque o relacionamento não se acaba no dia para a noite. Portanto, deixem-se dessas inseguranças. Eu leio montes de histórias aqui e aquilo que eu vejo é pessoas presas ao passado, àquilo que poderia ter sido. Se poderia ter sido, porque é que não foi? Porque se não foi, é porque não tinha de ser, ok? Então deixem-se dessas tretas, por amor de Deus. Abram esses olhos. Mas era um relacionamento doentio e ele maltratava-me mal demais. Mas com este rapaz que estou a conhecer, tudo é mais leve
e eu posso ser eu mesma. Rio muito, brinco muito, ele é extremamente carinhoso comigo e sempre faz questão de falar comigo por mensagens. Queria saber se é errado eu estar-me a abrir para um novo relacionamento com isto tudo a acontecer e isto faz de mim vulgar ou frágil, porque fazem só 10 meses que terminei e agora entrar em um relacionamento deixa-me sem resposta. Será que estou a fazer o correto? Sim, está a fazer o correto. É uma resposta tão fácil, tão verdadeira para a sua situação, que é o seguinte: você foi infeliz no seu relacionamento. Está a ficar preso ao passado. Era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Você está a ficar presa àquilo que poderia ser do passado. Perceba uma coisa, você já não vai voltar a ter isso. Porque o relacionamento que vocês tinham acabou. Então se acabou, não vale a pena estar muito a pensar nessa situação aí, ok? Porque isso é uma situação que você está só a queimar neurónios, ok? O rapaz que estava consigo provavelmente já tem outra. Não vale muito a pena manter-se aí a pensar nessa situação. Portanto, siga a sua vida, faça outras coisas e não se prenda por causa disso, ok? Seja feliz, acima de tudo, seja feliz. E se este homem faz a sua vida feliz, então siga a Marinha. Ok? Vamos para a quarta história do programa de hoje, que é: a minha namorada tem uma filha adolescente. Problema. Filhos adolescentes são problema. Sempre. Digam-me um filho que seja adolescente que não seja sinónimo de problema. Exato. São todos um problema. A minha namorada tem uma filha adolescente que saiu de casa para namorar com o namorado traficante. A minha namorada mora perto de uma comunidade e sai para trabalhar todos os dias, e a filha sempre falou que o namorado não era envolvido com nada, mas recentemente descobriu que a filha andava a mentir. Pensei em terminar com a minha namorada para não ter de me envolver em problemas tão complicados e sérios como este. Eu gosto dela e sei que as escolhas da filha dela não têm que afetar a nossa relação, mas podem afetar mesmo que eu não queira. A menina só tem 15 anos. O que eu devo fazer? Bem, esta história tem tudo para dar. Não vou dizer aqui porque depois é outra vez outro vídeo que vai para o esporte. Faça uma coisa, ganhe juízo. Tá, ganhe juízo. Pegue nas suas coisas. Saia daí para ontem. Não vale a pena continuar num local onde as pessoas fazem esse tipo de coisas, porque isso vai lhe trazer problema. Mais cedo, mais tarde. Então o meu conselho mesmo é: saia daí quanto antes. Procura. Mulheres há muitas. Você vai conseguir arranjar uma outra companheira sem qualquer tipo de problema nenhum. E o risco de vida que você vai correr aí não compensa sequer. É verdade, não compensa. Portanto, saia daí o quanto antes e vá ser feliz com uma outra companheira, que realmente sejam pessoas com uma vida mais ou menos organizada, decente e que não esteja a correr riscos à toa. O meu conselho é este mesmo: procure uma estabilidade mesmo para a sua vida, porque isso é importante. Estabilidade acima de tudo, maltinha. Vamos então para a última história do programa de hoje, que é: vocês namorariam com alguém mais baixo? Sou homem, tenho 1,84m e sinceramente não namoraria com alguma mulher com menos de 1,65m. Essa altura para mim é o mínimo. Já vi muitas mulheres que são exigentes em relação à altura, então porquê que nós homens também não podemos ser? Ora, tem uma questão. Então, a questão da altura para as mulheres é sempre uma coisa muito preocupante. Porquê? Porque há mulheres que, quando usam, por exemplo, os saltos altos e ficam mais altas que os companheiros, pensam que ela é, entre aspas, matriarca da família e tudo mais. Porque isto tem tudo a ver com uma ideologia muito retrógrada, na minha opinião, que é a mentalidade do homem tem de ser o protetor, o homem tem de ser o provedor da família e tudo mais. Pronto, e é muito essa lógica e tudo mais. As mulheres querem ser protegidas pelos homens, querem ficar por debaixo do braço do homem e nunca o homem ficar por debaixo do braço delas. Basicamente é isso. Então acho que vai depender do gosto de cada um. Agora é assim, você estar aqui a dizer que não se envolve com pessoas abaixo de 1,65m, há mulheres com 1,5m. E eu pergunto, mulheres com 1,5m que são
tão boas pessoas como as mulheres de 1,80m. Eu acho que isso é um bocadinho parâmetros que você mete para se relacionar que são um bocadinho parvos, porque imagine, eu acho que a gente temos de dar importância à pessoa, não é ao tamanho que a pessoa tem, é à pessoa em si, se a pessoa é alguma coisa de interessante ou não. Portanto, eu acho que tem de rever esses parâmetros que você tem. As mulheres têm, porque as mulheres lá está, querem ter aquela cena da proteção e tudo mais. Porque querem sempre um homem mais alto que elas por causa dessa questão da proteção. Mas acho honestamente que não seja assim nada. E você está a perguntar porque é que os homens também não podem ser assim. Os homens, claro que também podem ser exigentes a nível da altura. Claro que sim. É por isso que há homens que dizem que só namoram com mulheres com 1,5m ou abaixo de 1,5m. Também tem homens que dizem que pronto, como você, que só namoram mulheres acima de 1,65m, que é o mínimo. Eu acho que é muito por aí que isso depois valida e depois cada pessoa tem o seu gosto pessoal e tudo mais. Mas eu acho que isso não deve ser um fator eliminatório em nada na vida, porque muitas vezes por um palmo perde-se tanta coisa, portanto acho que não vale a pena. Pronto, malta, este foi o Sexualmente Falando desta semana. Espero mesmo que vocês tenham gostado deste momento aqui connosco. E pronto, maltinha, se tiverem dúvidas, questões ou afins que queiram aqui partilhar connosco, já sabem, façam através do e-mail sexualmentefalando@gmail.com. E pronto, maltinha, eu estarei cá na próxima quinta-feira, às 22h. Fiquem todos muitíssimo bem e sexualmente falando.